Ana Amélia para encaminhar a votação a favor do libelo acusatório por 5 minutos. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhor senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senhoras e senhores senadores, deputados, deputadas, sociedade brasileira que está acompanhando com grave atenção esses momentos históricos que estamos vivendo. Não é fácil para um senador ou um parlamentar ser juiz. Não fomos eleitos para julgar, fomos eleitos para legislar, para fiscalizar o poder executivo. E estamos aqui, cumprindo o rito final de um processo que está sob a guarda da legislação brasileira, da Constituição e da presidência do senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. O seu relatório do que foi feito até aqui, ministro Ricardo Lewandowski, confirma a sua imparcialidade, a sua atenção e a sua responsabilidade. Mesmo nos momentos mais tensos desse julgamento, o seu equilíbrio e a sua serenidade contribuíram enormemente para que este processo chegasse ao fim desta maneira, mostrando ao país e ao mundo que estamos aqui, sim, cumprindo a Constituição. E é exatamente neste momento em que estamos encerrando o processo, determinado por um rito estabelecido na lei, na Constituição, e em respeito dela, agradecer aos senadores e às senadoras que me delegaram essa honra de estar aqui neste momento, para dizer que ao encaminhar a favor deste processo, favorável ao impeachment da senhora Presidente da República, fundamentado nos argumentos muito bem fundamentados, no relatório do senhor senador Antônio Anastasia, na denúncia feita pela doutora Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e o professor Miguel Reale Júnior. Dizer que aprendemos nesse momento, que estamos aqui também entendendo que o sistema político brasileiro precisa ser mudado. A sociedade mudou, a sociedade, usando a tecnologia da informação, se mobilizou no Brasil inteiro e com as redes sociais fez os políticos agirem e trabalharem de forma diferente. Há uma fiscalização direta, a sociedade foi empoderada pelas redes sociais e não podemos ignorar esse novo fato que fez a Primavera Árabe e que está no Brasil fazendo a mudança de comportamento, porque nos fiscalizam, ficha limpa, uma conduta exemplar, discute-se foro privilegiado, discute-se várias ações e hoje nós reafirmamos a convicção e a confiança no Poder Judiciário autônomo, na sua soberania, no Ministério Público autônomo, na sua soberania. Confiamos em todos os poderes legalmente constituídos, fortalecidos cada vez mais neste momento que se reafirmam esses valores democráticos. O Brasil sai novo, o Brasil sai diferente, mesmo ante a dolorosa tarefa que temos agora de fazer esse julgamento. Mas o Brasil sai aliviado de um processo que custou a milhares de trabalhadores, e falo aqui para as mulheres trabalhadoras brasileiras que estão sofrendo pelo desemprego, mas dizer a elas também que um fio de esperança nasce, a nova esperança, um novo Brasil, um novo sistema político melhor, mais transparente, mais responsável. É isso que a sociedade quer e é essa resposta que hoje estamos dando à sociedade brasileira. Dizer que o empoderamento de cada cidadão e de cada cidadão nos dá um aumento de responsabilidade, não apenas no cumprimento da lei estritamente, mas nos valores éticos e morais que nos impõem essa nova atitude. É uma honra muito grande estar aqui em nome dos senadores que acompanharam ao longo desse processo o desenrolar de um cumprimento, de uma responsabilidade da qual não abriremos mão. Então eu queria, em nome dos senadores e das senadoras, dizer: votamos e encaminhamos o voto sim pelo afastamento definitivo, pelo impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff. Obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Tenho também a honra e o prazer de convidar o senador Lindenberg, em primeiro lugar, e depois a senadora Vanessa Graziotin, que dividirão o tempo de 5 minutos entre si
para encaminhar contra a proposição. Senhor presidente, eu subo essa tribuna tomado pela mais profunda indignação, porque isso aqui é uma farsa, farsa. Todos sabem que o processo está sendo usado como um mero pretexto. As provas estão sendo absolutamente irrelevantes. Aqui há dois tipos de senadores: os que sabem que não houve crime de responsabilidade e votam contra o impeachment, e os outros que também sabem que não houve crime de responsabilidade, mas estão votando a favor do impeachment. Só me resta, nessa última hora, senhor presidente, fazer um apelo aos senadores em nome de suas biografias, da história dos seus netos. Não pensem pequeno, não pensem nos cargos que o Temer está oferecendo, pensem na história. Essa sessão não acaba no dia de hoje. Está enganado quem pensa que acaba no dia de hoje. Essa sessão nunca acabará perante a história. Eu quero citar Roberto Requião, que foi o nosso líder nesse processo, que no dia de ontem lembrou daquela sessão, num dia que ficou conhecido como Dia da Infâmia, em que Auro de Moura Andrade cassou o mandato de João Goulart, quando João Goulart estava no país. Naquele momento, Tancredo Neves, no alto de sua indignação, trouxe palavras que são atuais e 52 anos depois estão ecoando aqui nesse plenário. Canalhas, canalhas, canalhas! O que aconteceu, senhor presidente? Aquela sessão depois foi anulada pela história, anulado por esse Senado Federal. Se os senhores cometerem esse crime contra uma presidenta inocenta, eu digo aqui para o Brasil, nós nunca esqueceremos essa data. Uma nova geração de brasileiros e democratas vão lutar para anular essa sessão do Senado Federal. E esse Senado Federal pedirá desculpas formais à presidenta Dilma. E os senadores que optarem por cometer esse crime vão para a lata do lixo da história como partícipes de um golpe contra a democracia brasileira, senhor presidente. Eu queria chamar a senadora Vanessa Graziotin, que vai concluir. E o Senado Federal está entre a infâmia e a glória. Se os senhores optarem pela infâmia, carregarão junto a desonra. Nós vamos dormir tranquilos, porque estamos do lado certo da história, do lado da democracia. Vamos votar contra esse impeachment, senhor presidente. Agradeço ao senador Lindenberg. Concedo a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Silêncio, por gentileza. Silêncio, por favor. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiras, companheiros que acompanham essa sessão histórica do dia de hoje. Nós, senhor presidente, chegamos aqui hoje com emoção à flor da pele. Chegamos aqui com o sentimento de que fizemos tudo o que poderia ter sido feito. Lutamos no Senado Federal durante meses, participando de reuniões exaustivas da comissão do impeachment, senhor presidente. Lutamos no Senado por uma batalha que se iniciou no ano de 2014, exatamente no dia que saiu o resultado das eleições. E que aqueles que não venceram as eleições nunca aceitaram o resultado e tomaram uma decisão política que está sendo efetivada hoje.